estamos no mês de Kardec. Outubro, dia 3 de outubro, é a data que marca o nascimento de Kardec. 3 de outubro de 1804. Então, nós estamos hoje no dia 5 de outubro, faz 2 dias que comemoramos o aniversário de Kardec. E Kardec veio trazer para nós a doutrina espírita para justamente marcar uma nova relação das pessoas com a religião. Uma nova relação, uma relação concreta, uma relação prática, uma relação de mudança de vida. Porque até então, até o advento do Espiritismo, isso ficava um pouco vago para as pessoas, porque acreditavam que poderiam ter um comportamento religioso, uma atividade religiosa, uma crença religiosa mal traduzida por fé, sem que necessariamente precisassem mudar de vida. Aliás, essa foi uma luta muito grande, traduzida num livro, até trouxe aqui para vocês verem, do grande romancista russo, Leon Tolstói, O Reino de Deus está em vós. E o Tolstói, nesse livro, o Tolstói, no finalzinho da vida, ele escreveu vários romances mundialmente famosos, mas no finalzinho da vida ele tornou-se um grande cristão, um fervoroso cristão, mas daqueles cristãos contestadores, não contestadores absurdos, mas contestadores da moral religiosa da época, ou seja, aquelas pessoas que têm uma religião superficial, uma religião de fachada, mas não mudam a vida. A religião não produz resultados na vida das pessoas. E o Tolstói deixa bem claro nesse livro que a religião, ele fala da nossa relação até então com o cristianismo, é aquela relação de assumir uma religião, adotar uma religião, sem que para isso seja necessário mudar de vida. E ele se insurge em relação a isso, e ele foi inclusive excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa. Ele acabou se isolando, desencarnou isolado, porque ele foi banido. Esse livro foi proibido, ficou 100 anos proibido esse livro, porque justamente vinha revolucionar. Agora, que revolução é essa a qual Tolstói se referia? A mesma revolução que Kardec trouxe para nós. A religião tem que transformar as nossas vidas. Não adianta você ter uma religião, você tem religião, você é espírita, você é católico, e o que mudou na sua vida? Mudou na minha vida é que toda quarta-feira às 8 horas eu vou no centro. É isso que mudou a vida? Quer dizer, essa é a função da religião nas nossas vidas? Arrumar mais um compromisso semanal? Fazer a gente acordar num domingo de manhã, fazer dormir mais tarde, quarta-feira, perder a novela das 8 na quarta-feira? Não é essa a função da religião. A função da religião é transformar as nossas vidas. Eu tenho que ser uma pessoa antes da religião e outra pessoa depois da religião. Então, é essa expressão que é extremamente importante e precisa ser analisada, porque nós temos hoje justamente essa definição, como eu disse, da definição da fé, da nossa crença que a gente acha que é fé, porque a fé é realmente o que transforma. A crença que nós temos é o que informa. Então, nós temos muitas informações. Nós temos informações que existe Deus, nós temos informação, nós espíritas principalmente, nós temos informação da sobrevivência da alma, nós somos informados que existe uma lei de ação e reação, um karma, que eu vou assumir as consequências de tudo que eu faço aqui na Terra, que eu devo amar o meu semelhante, que eu devo praticar a caridade. Nós estamos informados de tudo isso. Com certeza não falei novidade para ninguém. Não é nenhuma surpresa isso que eu falei, não é um conhecimento limitado aos grandes pesquisadores, aos grandes estudiosos da doutrina espírita. Não, é uma informação comum a todos. Agora, essa informação ainda não virou transformação. As nossas vidas ainda não são pautadas por essas informações. Comparando, é mais ou menos como o tal do maço do cigarro. Quem tiver a curiosidade de olhar um maço de cigarro, vai ver que tem lá, na parte da frente, uma tarja preta dizendo que esse produto é tóxico, não sei o quê. Aí vira, o fundo, aquela imagem
horrível, né? Um pé gangrenado, é um cidadão na UTI, com a família chorando em volta, um feto abortado. Então, essa é uma informação. Olha, o cigarro causa tudo isso aí. Tá, alguém deixou de fumar por causa disso? Não, o cara compra o cigarro, alguns põem um papelzinho, não tampa, não olha. Aí quando olha, é do pé gangrenado, não, do gangrena não, me dá um outro que é do enfisema, me dá aquele do enfisema lá, que troca, né? O cara não quer ver o da gangrena, pega o do enfisema, pega... Então, continua fumando, mas está informado, mas não está transformado. Então, a informação, ela transita de uma forma superficial nas nossas vidas, não penetra. Não penetra. E nós temos muito assim, esse hábito de repassar isso aí adiante, transmitir a religião, mas sempre transmitindo a religião a título de informação. Ah, eu sei e tal, mas quando que eu vou realmente fazer o esforço para transformar a minha vida a partir desses conhecimentos? Não, hoje eu sei. Tudo que eu faço aqui, vou assumir as consequências. Então, não posso fazer coisa errada. É uma relação matemática simples. Simples, espera aí. Tudo que eu faço aqui, eu vou assumir as consequências? Por que eu faço coisa errada? Se eu vou assumir consequências erradas, se eu vou assumir consequências ruins, mas ainda fica mais ou menos como o mesmo sentimento do cigarro. Ah, o cigarro mata, mas demora muito. Aí, sei lá, vai matar lá adiante. Não sei, agora eu não estou preocupado com isso. Tem muita gente que conhece a lei de reencarnação, aí tem uma relação de ódio com uma pessoa, aí você fala, fulano, você não vai perdoar o Beltrano? Ah, não, nessa encarnação? Não. O que ele fez para mim, nessa encarnação eu não perdoo. Então vejam que coisa interessante. Sabe que está cometendo um equívoco e remete para a próxima encarnação a solução. Por quê? Porque a próxima encarnação está longe. Eu nem sei se eu chego lá, sei lá que vai ter, que não vai ter, isso aí depois eu vejo. Então vejam como é superficial esse conhecimento. Se nós tivéssemos certeza absoluta, não, peraí, eu tenho uma relação ruim com essa pessoa, uma relação de ódio, uma relação, puxa vida, não posso sair dessa encarnação desse jeito. Eu não posso. Eu, particularmente, eu não consigo passar um dia com algum problema. Aquilo começa a ficar na minha cabeça, e eu já houve situação de eu levantar da cama, ligar para o fulano, aquele negócio que eu falei para você, me desculpa. Eu estava nervoso, não queria falar, falei sem querer, não era bem isso que eu queria dizer. Não consigo dormir um dia. Tem gente que empurra para outra encarnação. Então, o que é isso? É justamente essa falta de compreensão do caráter da religião nas nossas vidas, da importância da religião nas nossas vidas e da missão, digamos assim, da fé. A fé, por isso que o Evangelho fala, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, mova-se, daí a montanha se moveria. Ou seja, mostrando o tamanho da fé, o que a fé pode transformar. Então, vamos dizer, essa é a nossa busca de transformar essa informação em fé, na fé real. Nós costumamos dizer a fé raciocinada. Na minha opinião, é uma espécie de redundância, porque fé é razão. A fé já pressupõe, quando se fala em fé, a gente já está pressupondo que passou pela razão, senão não é fé. Não passou pela razão, não é fé, e não se sustenta. Se não passa pela razão, não aguenta um apelo qualquer, não aguenta uma briga, não aguenta. Só quando realmente passa pela razão, eu passo a incorporar no meu dia a dia, nos meus hábitos. Passa a fazer parte da minha personalidade, porque eu assimilei racionalmente. E quando a gente fala racionalmente, não é uma coisa material, cerebral. A razão é o espírito. Quando Kardec estava desenvolvendo o livro dos espíritos, fez essa pergunta aos espíritos mentores: o que é o espírito? E eles responderam: é o princípio inteligente da criação. A inteligência é do espírito. Então, quando nós assimilamos algo racionalmente, somos nós, espíritos, que estamos assimilando. Não é a massa cinzenta, é o espírito. Então, quando o espírito assimila os conhecimentos da vida, da natureza, as leis de Deus, não são postulados religiosos
entregues assim de cima para baixo por alguém. Por isso que a doutrina não é kardecista, é espiritismo, é a doutrina dos espíritos, a nossa doutrina. É a lei da vida, não é algo que alguém disse, que alguém pensava, eu sigo o fulano, eu gosto dos pensamentos do Beltrano, eu citei a questão política, eu voto no fulano porque eu gosto das ideias dele. Não, não é a ideia de um, ideia de outro, não é a ideia de Kardec, são as leis da vida, são as leis que regem a natureza. Como tem as leis da física, as leis da química, da biologia, tem as leis do espírito, do mesmo jeito, todas elas criadas por Deus. Todas elas criadas por Deus. Não é uma coisa que está... Não, isso é coisa de religião. Isso não se explica, a religião não se discute. A gente até pode fazer um teste, eu já fiz e tenho espalhado esse desafio, porque tem 3 coisas que as pessoas falam, olha, não se discute religião, futebol e política. Não é verdade. Eu já fiz esse teste. Eu peguei uma camisa do Corinthians, pus numa mesa, peguei uma camisa do Palmeiras, pus do lado, na mesma mesa. Aí sentei numa cadeira na frente e fiquei esperando. Falei, vai dar briga, lógico. Futebol é uma coisa louca, vão brigar. Passou o tempo, as camisas não brigaram. Aí fiquei com essa dúvida, será? Mas será que é só no futebol? Não, peraí. Não. Então vamos para a política. Peguei o estatuto de um partido, coloquei. Peguei o estatuto de outro partido e coloquei do lado. Falei, agora vai dar problema. Aí sentei e fiquei esperando. Também não deu briga. Também não deu briga. Não, agora a religião vai dar problema. Aí peguei um livro do Candomblé, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia evangélica, coloquei junto, agora vão se pegar. Fiquei observando, não brigaram. Eu cheguei à conclusão que o problema não é a religião, não é o futebol e não é a política. O problema é o ser humano, que se recusa a conversar, a dialogar, a estudar, a entender. Então quer brigar, como os animais. Os animais são assim, eles não têm o quê? Raciocínio. O animal não raciocina. Ele tem instintos. Tem gente que acha, não, você fala isso porque você não conhece o meu cachorro pensa, fala, conversa. Tem gente que fala com o cachorro, dá bom dia, todas essas coisas. O problema não é dar bom dia para o cachorro. O problema é o cachorro responder. Aí, quem briga por causa disso, não usa os... Oi? Tem. São os nossos irmãozinhos. São nossos irmãozinhos, mas a gente não pode inverter. Então, quem briga age como um animal, ou seja, está usando da coluna vertebral para baixo só, não usa a razão. Porque se usar a razão, vai estudar, vai entender. E voltando, limitando a coisa à religião, quando a gente fala que não discute com os outros, infelizmente, a gente está falando para nós também. Não discute com os outros, não estuda, não pensa, não raciocina, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Então, você tem simplesmente que aceitar e pronto. Não tem. Chega uma criança e fala, hoje você não vai sair. Por quê? Por que não? O que a criança fala? Quem tem filho sabe como é a resposta da criança na hora. Porque não é resposta. Porque não é resposta. E realmente a sabedoria da criança é fantástica nesse sentido. Porque não é resposta. Olha, você não vai sair por quê? Porque está muito tarde, porque está garoando, porque eu estou preocupado com a questão de segurança, não vou poder buscar você. Olha, amanhã você tem prova, você tem que estudar. Eu vou dar uma razão para ela. Eu vou explicar para ela. Olha, tem uma razão de ser. Hoje é quarta-feira, você está ainda tendo aula. Espera chegar na sexta ou no sábado, que é o dia de lazer, é o seu final de semana. Tá, você entendeu? Tá, eu entendi, não concordo, mas entendeu. Então não é simplesmente porque não. E quando a gente remete as coisas de Deus a esse porque não, intimamente fica gritando esse negócio, porque não é resposta. Então a religião acaba sempre passando superficialmente pelas nossas vidas. Aí não muda o comportamento.
não transforma a postura. Porque é algo, como dizia o Tolstói, é algo que a gente acredita, acaba acreditando que pode ter sem mudar de vida. Você pode ser religioso sem se incomodar. E a religião veio para incomodar. Como Jesus mesmo falava no Evangelho, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, a espada, a luta. A religião tem que trazer luta, inquietação, perturbação, no bom sentido. Se você está vivendo bem, não, estou no sossego, estou tranquilo, está errado. É que nem numa empresa. Tenta ser contratado por uma empresa, ganhar lá 4, 5 mil reais. Aí como é que é o seu trabalho? Não, que mó moleza, não faço nada. Não tem problema nenhum aqui, eu fico aqui, chego cedo, leio jornal, entro na internet, aí saio para almoçar, 2, 3 horas de almoço, volto às 5, vou embora. Esse emprego aqui é uma maravilha. Tem alguma coisa errada, você não vai durar uma semana nesse emprego. Patrão nenhum contrata uma pessoa para não fazer nada. Para ficar olhando para cima, jogando na internet, entrando no Facebook. O bom emprego, como é que está? Puxado, aqui, 8 horas da manhã, só no ralo. Atendendo gente, resolvendo problema, aí consertando, arrumando, indo para cá e visitando. Esse emprego é bom. Pô, mas dá trabalho? Óbvio que dá trabalho. Te tirou do sossego? Evidente que tirou do sossego. Fez você se mexer? Fez. Cansa. Nossa, eu chego em casa esgotado, eu chego em casa cansado. Esse é o bom emprego. Esse é o emprego permanente. Porque você imagina a falta que um cara desse vai fazer na empresa. Se ele passa o dia inteiro resolvendo o problema, o dia inteiro consertando coisas, o dia inteiro atendendo gente, se ele faltar, quem vai consertar? Quem vai resolver? Quem vai atender? Então, ele vai fazer falta. Agora, aquele cidadão que está bem, aqui está tranquilo, não falo com ninguém, não atendo ninguém, não preciso resolver problema nenhum, não atendo nem telefone, ninguém me perturba aqui. Esse cara não faz falta nenhuma. Ele perde o emprego. Uma situação dessa, quem estiver nessa situação no emprego, arruma alguma coisa para fazer ou espera que a demissão venha aí. A vida é a mesma coisa. Nós não viemos para cá achando que a vida é um play center, é um playground, é um parque de diversões, é um shopping center. É só alegria, é só diversão. Não. A alegria, a diversão faz parte. Mas nós viemos aqui para trabalhar. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E o trabalho não é ruim. Nós temos o péssimo hábito de achar que o trabalho é castigo, o trabalho é ruim. Agora o Brasil está discutindo essa coisa da reforma da Previdência, é uma loucura. As pessoas ficam desesperadas. Então quer dizer que eu vou ter que trabalhar até os... Isso é um castigo. Então tem que ser condenado a trabalhar mais 5 anos, trabalhar mais 10 anos. Gente, trabalhar é o estímulo da vida. Quem para de trabalhar, para de viver. Não necessariamente o trabalho formal, objetivando um salário, todo mundo tem direito à sua aposentadoria, ao seu repouso, mas não pode ter esse mal-estar em relação ao trabalho por uma coisa simples. Vocês já viram essas pessoas? Isso é muito comum no Facebook, domingo à noite, os caras começam a publicar aquelas coisinhas assim, ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira, ai que desgraça, aí aparece o cachorrinho, o gatinho se escondendo, amanhã é segunda-feira. Uma pessoa que tem raiva de segunda-feira sofre de 7 em 7 dias. De 7 em 7 dias ela sofre. Porque de 7 em 7 dias tem segunda-feira. O que eu posso fazer? Quantas e quantas vezes a gente se pega, bem que a semana podia começar na terça, né? Podia começar na terça e acabar na quinta, que nem semana de deputado, né? Terça, quarta e quinta só. Então a gente fica com inveja desses caras, inveja de quem trabalha pouco. Então, são esses valores que nós temos que rever. São esses valores que o Espiritismo veio trazer quando Jesus se referiu à doutrina, falando que nos mandaria o Consolador prometido. Esse é o caráter da consolação. Veio resolver todos os nossos problemas? Não. Mas veio mostrar que esses problemas não são castigos, não são razões de sofrimento, são desafios. Como no cidadão da empresa que eu falei, como numa escola. Uma criança não pode sofrer porque tem prova de 2 em 2 meses na escola. A prova é um castigo. Não é. A prova é a ferramenta do aprendizado. Escola sem prova não ensina ninguém. Se você for colocar um filho numa escola, se a criança for, o que a criança quer? O que a criança olha numa escola, quando ela vai escolher a escola com os pais? A quadra, se tem piscina,
se tem McDonald's perto, se tem menina bonita, se tem menino bonito. Ela olha isso. Mas papai e mamãe não. Eu quero ver o ensino. Qual é o método de ensino? Deixa eu ver a apostila de matemática. Aí o professor mostra aquela apostila de matemática, aquela coisa grossa, cheia de problema lá dentro. A criança olha aquilo, meu Deus do céu, estou lascado. Todos aqueles problemas ali têm solução. E aqueles problemas ali não são castigos. Aqueles problemas são estímulos. Ele vai estudar, ele vai assistir às aulas, ele vai se empenhar. Às vezes ele vai ter que abrir mão do final de semana, às vezes ele vai ter que dormir até um pouquinho mais, vai dormir mais tarde, vai acordar um pouco mais cedo, vai ter que se esforçar para resolver aqueles problemas, mas vai resolver tudo. E aí, quando ele menos perceber, ele virou a última página do livro e olha para trás, puxa vida, como eu cresci, como eu progredi. Há um ano eu olhei esse livro, me desesperei, achei que eu não ia conseguir fazer nada. Hoje eu estou terminando, resolvi tudo, passei de ano. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos chorando, lamentando, diante dos problemas que a vida colocou na nossa frente, no nosso caminho, achando que é castigo de Deus. Ai, o que eu fiz na encarnação passada para estar merecendo isso? Por quê? Deus não castiga ninguém. Deus não é um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz de direito. Deus é pai. É o pai que levou o filho na escola e não deixou ele escolher a escola pela quadra. Não deixou ele escolher a escola pela lanchonete. Fez questão de escolher a escola pela qualidade do ensino, pela exigência do comportamento, das regras, do uniforminho, do respeito aos professores, do respeito ao horário. A criança não gosta na hora, como nós não gostamos desse aperto, do problema. Mas quando a gente cresce, fisicamente, na comparação da escola, e espiritualmente, na comparação da vida, a gente olha para trás e percebe, puxa, como Deus foi bom para mim, ao me dar aquele problema. Como aquele problema foi importante para mim. Como aquele desafio transformou a minha vida. E eu chorei por aquilo, eu me desesperei por aquilo. E hoje eu vejo como eu fui ingênuo, como eu fui infantil, de chorar por uma besteira dessa. E me desesperar por uma besteira dessa. Quando eu cheguei aqui, estava tocando aquela música, Noites Traiçoeiras. É a música de um pastor evangélico, chamado Carlos Papai, é o autor dessa música. E tem um trechinho naquela música que resume bem isso que eu falei para vocês. O mundo pode até fazer você chorar. E é verdade. O que nos faz chorar é o mundo. As restrições físicas, uma doença, um desemprego, medo da violência, uma separação, uma briga de namorado, sei lá, o mundo, a matéria, as coisas. E Deus? Deus não. Nós somos espíritos imortais, caminhando para a evolução através das múltiplas encarnações. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho, disse Jesus. Chorar por quê? Como pode chorar alguém que é imortal, está caminhando para a evolução, é filho de um Deus que pode tudo, sabe de tudo, está em todo lugar, é soberanamente justo e bom e nos ama? Chora por quê? Dá para fazer uma reflexão profunda a partir da música do Carlos Papai. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E que Deus nos abençoe. Obrigado.